Este foi o assunto mais falado nos últimos dias. O rompimento da atriz Larissa Manoela com seus pais, tanto no lado afetivo quanto no empresarial, pois eles eram os empresários responsáveis pela administração da sua carreira. Vamos entender então o que aconteceu do ponto de vista societário e descobrir o que deu errado dentro do sistema de holding criado pela família. Muito bem, antes de irmos direto ao ponto, eu quero fazer uma ressalva, porque esse vídeo ele vai tratar de um assunto da vida real, com base numa matéria jornalística, a qual nós tomamos o conhecimento apenas de um lado da história, da versão da Larissa Manoela. Então o que a gente tem é um assunto delicado, o qual fica difícil saber a verdade dos fatos. E os próprios pais dela, eles já se manifestaram no sentido de não alimentar as notícias e apenas limitaram-se a divulgar uma nota através dos seus advogados, rebatendo a reportagem. Então vamos aqui fazer uma análise da questão societária do sistema empresarial familiar, o qual possui uma holding, e posteriormente a gente vê a possibilidade de fazer uma segunda parte desse vídeo, se for o caso, quando mais fatos vierem à tona, ok? A situação em si, ela envolvia 3 empresas. A primeira delas, a chamada Dalari, que foi criada em outubro de 2014, quando a Larissa Manoela já era uma artista de repercussão nacional, cuja carreira começou quando ela tinha 4 anos de idade. E só então, quando ela completou 13 anos, é que os pais dela decidiram criar esta empresa como uma forma de obter uma melhor gestão dos contratos da filha e incluir a maior parte do patrimônio familiar. Nesta empresa, ela só tinha 2% de participação, ficando os demais 98% no controle dos pais, os sócios majoritários. Eu acredito que naquela ocasião, esta foi a melhor opção escolhida por eles, pelos pais, para gerirem a carreira da filha, que era menor até então, e isso evitaria certos entraves burocráticos, onde eles teriam que estar sempre à frente, e isso tudo sem privar a filha de ter uma participação societária, ainda que fosse os 2%. Então, obviamente, com o passar dos anos, essa situação mudou. Houve uma mudança no cenário, porque ela atingiu a maioridade, e aí então começou a questionar a gestão da carreira. Ela queria ficar a par do que estava acontecendo, né? O que então acarretou a formação de uma segunda empresa, uma sociedade limitada unipessoal, em junho de 2020, quando a Larissa Manoela já tinha 19 anos e era maior de idade. E esta empresa então passou a ser a gestora da carreira da atriz, até porque então a empresa que antes gerenciava os recebimentos, os contratos e outras coisas, era a própria empresa da Lari. Nesta empresa unipessoal, a Larissa contava com 100% de participação no capital social, a totalidade das cotas. A empresa era toda dela, só que no contrato social continha uma cláusula de administração que concedia a administração total aos pais. Ou seja, a empresa era dela, mas ela não mandava, não fazia nada, quem fazia eram eles. Daí então veio a terceira empresa, que é uma holding patrimonial, uma holding de participações. E aqui sim havia uma participação igualitária entre os 3, entre a Larissa Manoela e os pais, 33% para cada um, 33,33%. Nesta empresa, com a sua abertura, houve uma integralização de 2 imóveis da família, uma mansão e um terreno adjacente, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, adquiridos em razão da venda de uma propriedade nos Estados Unidos, que eu acredito que era pertencente à Dalari. Nesse caso,
nós então aqui estamos diante de uma estrutura empresarial, um sistema onde a primeira empresa, a mais antiga, era que cuidava da atividade operacional e da carreira da atriz, e ela também contém grande parte do patrimônio pessoal da família. O que aqui a gente chega à conclusão que deveria existir confusão patrimonial entre o que era deles efetivamente e o que era da empresa. E aí temos a segunda empresa constituída com o propósito de possibilitar, no meu entendimento, era possibilitar uma maior inclusão da Larissa Manoela na atividade, bem como também separar a própria gestão da carreira e na última empresa, né, nessa empresa, separando da primeira, da própria Lari. E acima das duas, a gente tem essa holding patrimonial criada, uma holding pura, só para participar das demais, para fazer a gestão e o controle. Ela seria uma holding, uma empresa controladora, uma holding controladora, né? E assim ela tentaria separar o patrimônio pessoal da família e protegê-los dos riscos do negócio, certo? Mas eu vejo que isso era um sistema básico que teoricamente funcionava, né? E eu acho que o entrave preliminar que havia nessa estrutura, ele estava concentrado na primeira empresa, que era em relação ao patrimônio e pelo fato de que é complicado dentro de uma estrutura empresarial retirar imóveis de uma empresa em si. Cria toda uma burocracia, vários entraves, né? Então, a opção adotada que seria mais fácil e mais viável era deslocar a atividade da gestão da carreira de Larissa Manoela, a atividade operacional que estava na Dalari, para a segunda empresa, com ativos de baixo risco, né? E assim já começar a construir, a montar o planejamento e a organização patrimonial sobre a gestão da holding, da empresa que estava acima. No caso até de uma estrutura de um guarda-chuva, né? Uma holding em cima e as duas embaixo, como a gente costuma falar aqui durante as nossas atividades de trabalho. A intenção em si era deixar realmente a Dalari guardando o patrimônio, e a empresa unipessoal da Larissa Manoela ficaria gerenciando a sua carreira e, por fim, a holding familiar como controladora. E assim a gente constituir em si o sistema de planejamento patrimonial. Enfim, era uma estrutura até relativamente simples no que a gente costuma ver por aí, no que tange esse planejamento, essa organização. E havia uma segregação de riscos, mas funcionava. A empresa em si ela estava funcionando, o sistema funcionava. Mas, por razões os quais a gente desconhece, razões de foro íntimo, que não ficaram totalmente claros durante a reportagem, e que talvez um dia venham à tona, esse planejamento patrimonial ele efetivamente não aconteceu. Até porque tivemos toda essa situação da Larissa Manoela questionando o seu acesso ao patrimônio desde cedo, desde que ela começou a entender melhor as coisas, a formar opinião, e porque, segundo a reportagem, ela dizia que não tinha a atriz não tinha acesso aos bens que eram geridos pelos pais. Ela não podia gerenciar a própria carreira, de fato. Ela não tinha o devido acesso ao dinheiro que era dela e principalmente ela estava incomodada com a questão da Dalari e a divisão das cotas, 2% que eram dela e 98% para os pais. Ela não achava isso justo. O fato é que essa divisão deixaria de ser importante por conta da construção do sistema empresarial, do planejamento patrimonial que estava sendo montado, onde a holding pura ela estava devidamente dividida, 33% para cada um, né? E essa divisão em si
absorveria as demais empresas, os 98% de uma e os 100% que estava na outra. Ficaria tudo certo, né? Aqui sim, nós teríamos a participação igualitária para os três, uma divisão totalmente justa em relação, comparando-se, no caso, as propostas de acordo apresentadas pelos advogados de ambas as partes. Quais sejam? A primeira, que foi passada pela Larissa, e que houve uma contraproposta dos advogados dos pais, que eles queriam 60% das cotas para ele e 40% para a Larissa. E depois ela fez uma contraproposta, que ainda não achava justo, meio a meio, e veio a resposta dos advogados, que eles queriam 50% para os pais, mais 6% de participação nos lucros pelos próximos 10 anos. Então, o que nós vimos de fato na matéria foram questões pessoais. Houve um desgaste emocional na relação entre pais e filha, na relação familiar que existia. Houve uma quebra de afeto, o que gerou brigas, conflitos, desentendimentos, né? Até mágoas, principalmente, que inviabilizaram quaisquer tentativas de permanência da empresa do jeito que estava. E isso culminou com o exercício de direito de retirada da Larissa, sócia minoritária, e a posterior renegociação dos contratos da atriz, sendo que essa renegociação que a Larissa Manoela fez era uma opção mais rápida e fácil de ser feita, né? E resolveria o impasse familiar criado, né? Além de ela ter deixado para lá, abriu mão de 18 milhões de reais, que seria o patrimônio que ela comentou que teria, né? No caso, desistindo dos 2% que ela teria no direito na apuração dos haberes. Eu só não sei dizer se esses 2% seriam 18 milhões ou seriam 2% em cima de 18 milhões. Isso aí não se sabe também. A Larissa Manoela, ela retomou as rédeas da própria carreira através de uma sociedade limitada unipessoal, que ela já tinha, né? Onde ela detém 100% do capital social, e ela revogou a cláusula que concedia a administração da empresa para os pais. E agora ela está migrando todos os contratos que ela possuía dentro da Lari, né? E eu vou te dizer que isso é totalmente possível e legal de ser feito. Ela pode fazer isso sem problemas nenhum da parte dela, né? Por ela, né? Porque todos esses contratos, eles são contratos personalíssimos, eles são nativos do direito da personalidade da atriz, né? Por quê? Eles são inerentes a ela, porque quem a empresa está contratando, quem são a Globo, os patrocinadores, enfim, quem está sendo contratado é a própria Larissa Manoela, a artista. Está sendo contratado a exploração da sua imagem e não a empresa da Lari. Então não há problema nenhum. E isso está sendo muito fácil de ser feito por ela. Agora, o que eu vejo em si, o problema disso tudo, ele não estava na estrutura do sistema da holding familiar constituída, né? Apesar de estar ainda sendo organizado o patrimônio em si, que foi a intenção inicial dos pais. Isso porque, apesar de ter sido um sistema simples, ele poderia ter dado certo e iria fazer toda essa organização em conjunto com a gestão da carreira da atriz. Só que o principal problema que acarretou nessas consequências todas, nessa briga entre eles, foi o que eu vejo que não houve um planejamento e, no caso, uma implementação de mecanismos de governança familiar, né? A gente via uma ausência de transparência nas relações entre os sócios e os familiares em si, né? Não houve uma criação de um protocolo familiar, um acordo de sócios, né? Onde, dentro desses documentos, eles poderiam ter estipulado regras de conduta e gerência empresarial, regras de sucessão ampla,
e da própria gestão da riqueza da estrutura. Então, meus amigos, nós temos se nós tivéssemos uma implementação de uma governança bem elaborada nesse sistema, isso amenizaria a dependência econômica da filha em relação aos pais, ao mesmo tempo que estabeleceria regras de administração e concederia poder de decisão para ela, no devido tempo, né? Inclusive com a transmissão de participação societária da empresa da Lari, por exemplo, por ocasião da maioridade civil da filha, a fim de que ela pudesse se inteirar do negócio em si, ter voz ativa, assumir funções e até seguir de forma independente posteriormente, quando ela tivesse plena maturidade nos negócios. E isso evitaria os conflitos familiares que afetassem a carreira da família da filha, e esses problemas que iriam destruir a família, como que está acontecendo, ela está sendo deteriorada, né? Como todos esses problemas que vocês viram na reportagem vinculada no último domingo, no Dia dos Pais. Portanto, fica a lição, a moral da história. Para a criação de um sistema de holding familiar, a gente precisa estabelecer desde o início a importância do titular do patrimônio, que ele venha instituir regras de governança corporativa dentro do sistema, governança familiar para a holding, contendo transparência. O titular tem que ser o mais transparente possível com todos os herdeiros que um dia receberão esse patrimônio. Então deve ser estabelecidas regras que serão usadas no futuro de forma a evitar conflitos familiares e garantir a perpetuação do legado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho para ficar por dentro das notícias e receber mais conteúdos como este, ok? Obrigado por assistir até o final e até a próxima.